Eu sou profeta, abre a boca e dá glória. Mano, eu tava com muita saudade de usar esse óculos, só que ele tá machucando minha cabeça já, mas eu tava com muita saudade de usar ele. E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Depois de tempos, voltamos de novo! Mais um vídeo do canal, acho que você já deve estar cansado já de mim. Mas pelo menos a gente tá aqui hoje, mais um dia, e hoje o papo é sério. Que Deus abençoe vocês, e hoje a gente tá aqui pra falar sobre Enem, vestibular e essas paradas que tira a sanidade de qualquer estudante do ensino médio. Não só do ensino médio, né, mas qualquer pessoa que queira entrar numa faculdade, ela provavelmente vai fazer o Enem. E eu quero trazer uma visão para vocês sobre Enem e os cristãos. bem complexo isso. Bom, eu tava esperando para fazer esse vídeo porque eu tava esperando a minha nota do Enem sair. Para quem não sabe, eu terminei o terceiro colegial em 2025 e fiz o Enem e eu passei para uma bolsa em primeiro lugar em psicologia. Tô colocando aqui um print para mostrar que eu não tô mentindo. Então eu acho que eu tenho uma carga para falar sobre esse assunto. E eu quero falar sobre alguns temas bem complexos em relação ao Enem, que eu nunca vi nenhum canal falando sobre isso. E eu na minha época que eu tava... Na minha época, nossa, como se eu fosse muito velho. Na época que eu tava fazendo Enem, ano passado, eu gostaria muito que essas dicas ou coisas que eu vou falar aqui, eu tivesse aprendido antes. Então, se você puder ficar até o final, eu ia ficar muito feliz. E bom, pra você que não sabe o que é Enem, você tava assim, nossa, o que é Enem? Que bodega é essa? Pra que eu uso? Eu vou responder tudo isso aí. Primeiro, Enem, ou Exame Nacional do Ensino Médio, que é a sigla, né? Ela é uma prova que o governo faz para estudantes do ensino médio, pessoas que já terminaram o ensino médio, para testar a sua inteligência. Então você vai lá, você vai ficar... A prova ela tem 2 dias. Primeiro são as provas mais básicas, como português, filosofia, interpretação de texto, e redação. E o segundo dia é matemática, física, biologia, enfim. E bom, são várias horas de prova, eu não vou entrar muito em detalhes porque não é esse o foco do vídeo, eu quero mais dar uma explicação por cima. Mas você vai lá, vai fazer essas provas, são 2 domingos, um domingo você faz essa e no outro domingo você faz a outra. E bom, nessa prova, nesses 2 dias, eles vão pegar todas as suas notas, então eles vão pegar de 0 a 1000, que 1000 sendo a melhor, e vão juntar todas, fazer um esquema lá e eles vão te dar uma média. Então vamos supor, eu tirei 600 em português, não é português, mas só dando um exemplo, 700 em matemática, 800 na redação, eles vão tirar uma média e essa média você vai usar para conseguir entrar na faculdade. E para isso que serve o Enem. O Enem você vai usar para entrar numa universidade, numa faculdade, e com isso você sai do ensino médio e você vai para um ensino superior, que é a faculdade. E você pode usar 3 caminhos. Ou você pode usar o SISU, que o SISU ele vai ser mais para faculdades federais, então tipo faculdades públicas, universidades públicas na verdade. O ProUni, que são para faculdades particulares, que foi o que eu fiz. E você pode usar também o FIES, que o FIES é mais um financiamento com o governo, então o governo vai pagar a sua faculdade, e quando você se formar, você vai pagando o governo aos poucos. Que eu acho que é o maior roubo possível, mas tudo bem. E aí com isso você consegue descontos, ou seja, uma faculdade que você pagaria ela inteira, você vai pagar só metade da faculdade, ou no meu caso, você não vai pagar nada, você vai ganhar uma bolsa 100%. E bom, você deveria fazer o Enem? Cara, eu falo por mim, faça. Se você quer melhorar, se você quer se dedicar aos estudos, se você quer ter uma condição de vida melhor, se você quer ter mais oportunidades de empregos no futuro, faça o Enem para você conseguir entrar numa universidade. Não seja que nem essas crianças coaches ou até qualquer coach pela internet. Ai, marketing digital é o futuro. Ai, que não sei o que. Ai, que você vai ficar rico vendendo curso, que não sei o que. Para, mano. Isso é... Nossa, ai, que coisa chata, cara. Ai, eu vou apostar no tigrinho. Não. As pessoas gostam de criticar muito a universidade, falando que é um esquema dos ratos. Ai, que você vai lá e você vai trabalhar. Mano, faz uma universidade, cara. Para de querer ganhar dinheiro fácil. E seja homem, cara. Seja mulher. Vá trabalhar, vá estudar. E vá, sabe, não vá jogar no tigrinho ou tentar fazer qualquer outra coisa. Estude e se dedique, porque dedicação, cara. Se você tem dedicação, você vai chegar em algum lugar, independente.
Mas tá, eu queria só passar um pouco por cima, tipo, pra falar o que é o Enem, o que é essas coisas. Mas agora eu quero chegar no foco desse vídeo, que é como um cristão deveria ver o Enem. Sabe, eu vi muitos vídeos sobre o Enem, só que todos são basicamente pessoas falando sobre o Enem. Mas eu queria ter uma visão sobre um cristão do Enem, uma visão, tipo, de dúvidas que eu tinha, que eu tive que meio que deixar o Espírito Santo me guiar, porque é muito difícil você achar, tipo, alguém que realmente fale sobre esses assuntos. Então eu falei assim, já que eu não vi ninguém, eu vou pelo menos transmitir um pouquinho do que eu aprendi. Eu espero que você possa pegar isso pra sua vida. Primeira coisa que eu queria falar sobre esse tema é que o Enem, vestibulares que talvez você queira fazer, mano, não é o fim do mundo. Não é tipo, nossa, ai, se eu não passar, ai, mas vai acabar, eu vou entrar na faculdade. Cara, é só o começo. Quando você faz um vestibular, quando você faz o Enem, você entra numa faculdade ou uma universidade, você está entrando numa outra fase da sua vida. Então é só o começo de tudo que você vai viver ou vai começar a viver. Então, primeira coisa, não é o fim do mundo. Não vai acabar seu mundo se você não fazer ou fazer, ou quando acabar, o que você vai fazer. Não é o fim do mundo. Sabe, Davi, ele mata Golias em 1 Samuel 17, mas ele só vai virar rei lá em 2 Samuel 5. E isso é um intervalo de mais ou menos uns 15 anos. Então, assim, Davi, ele teve uma vitória, mas a promessa de que depois Samuel ungiu que ele ia ser rei de Israel só foi vir depois de 15 anos. Então, assim, cara, não é o fim do mundo se você fazer o Enem agora. O que vai ser no futuro? Deus tem os seus planos. Deus sabe de todas as coisas, e se Ele permitiu que a gente estivesse lá dentro de uma universidade, Ele sabe tudo que a gente vai passar e sabe tudo que Ele quer que a gente faça lá dentro. Então, sabe, valorize as pequenas vitórias. Não imagine que, é o fim do mundo. Valorize as pequenas vitórias. Se hoje você estudou 2 horas, cara, valorize essas 2 horas. Se você estudou 1 hora, 30 minutos, valorize esses 30 minutos. Se você conseguiu passar uma semana inteira estudando 4 horas por dia, valorize essas vitórias. Porque se a gente chegar lá na frente, não é um dia, um mês antes do Enem que vai fazer com que você tire uma nota boa. São as suas pequenas vitórias em todo dia. Então, você ir lá e negar de sair com uns amigos seus para ficar estudando, cara, é uma vitória. Valorize essa vitória. Agradeça a Deus por te dar força de você conseguir vitórias diárias todos os dias, e valorize você mesmo. Valorize essas conquistas que você está fazendo. Porque eu falo por mim, não é fácil, cara. Não é fácil você ter que passar horas e horas diárias do seu dia estudando uma coisa que você não gosta. Estudando uma coisa que é chata. Gente, pelo amor de Deus, vocês sabem o que é estudar 4 horas de, sei lá, biologia. Não é legal. Estudar 4 horas de matemática, de física, de química. Eu gosto muito dessas matérias, mas, tipo assim, talvez tenha alguma matéria que você não goste e você vai ter que ralar peito, fi. Você vai ter que ralar pra estudar. Mas valorize essas vitórias. Então, primeira coisa, o Enem não é o fim do mundo, ele é só o começo. Valorize essas suas pequenas vitórias. E a segunda coisa, cara, pelo amor de Deus, o Enem não é Deus. O Enem, ele não é a sua fonte de futuro. Ele não é simplesmente o ápice. Então, tipo assim, eu reprovei no Enem, acabou a minha vida, agora eu vou morrer, eu vou ter que pedir esmola na rua. Calma, mano, calma. Sabe, eu acho que a gente como estudante, e eu falo a gente cristão, a gente valoriza demais o Enem. A gente acha que é o Enem que vai dar o nosso futuro, porque se não for o Enem não vai ser mais ninguém. Mas, mano, o Enem não é Deus, cara. Sabe, em Lucas 18, vai ter uma história do jovem rico, que é um menino, um jovem, ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, como é que eu vou herdar o reino de Deus? Como é que eu vou herdar a vida eterna? E Jesus fala assim, você obedece os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, honrará Senhor teu Deus. Jesus vai listando os mandamentos, e o jovem rico fala assim, não, Jesus, eu faço isso desde cedo, isso aí é tranquilo para mim. E aí Jesus fala, não, então só falta uma coisa para você, vai, vende tudo que você tem e dá pros pobres. E aí o cara, ele ficou chateado, ele ficou triste, o jovem rico, porque ele amava as riquezas. E ele amou tantas riquezas que ele escolheu a própria riqueza do que Jesus. O dinheiro era um ídolo para ele. Só que se a gente for parar para pensar, cara, Jesus é o dono do universo. Ele criou o universo. Então o que era riquezas para aquele menino que estava diante do próprio Deus?
E a gente olha essa passagem e critica e fala, nossa, mano, ele poderia ter dado tudo mesmo. Mas a gente não consegue entregar nem o nosso vestibular. A gente não consegue entregar nem a prova do Enem. Porque se a gente não passar, cara, não é o fim do mundo. Se eu não passar de primeira no Enem, eu tenho que me formar e já passar. Cara, olha o quão pequeno é isso, sabe? Em comparação ao que Deus é. Deus é todo poderoso, Ele criou o universo, Ele nos ama. E eu tô preocupado com uma prova? O ponto ápice da minha vida não é passar no Enem. O ponto ápice da minha vida é conhecer Jesus. Sabe, eu amo Carros, filme Carros do McQueen, esse abençoado aqui. Quando eu era pequeno eu assistia muito, mas eu tava reassistindo esses dias uma cena e que o Doc chega pra ele e ele vê que tem todas aquelas copas pistões, que era no pistões, sei lá, que era tipo a Champions League pra eles do automobilismo lá do filme. E o McQueen fica louco, fala pro Doc, cara, como assim você tem todos esses troféus, você tem todas essas vitórias e você não me falou nada? E o Doc, que é o carro velho, esse aqui, ele chega pra ele e fala assim, cara, isso é só uma taça vazia. E tipo, olha quão forte isso. É só uma taça vazia, não tem significado nenhum. É só um diploma. É só uma prova. E a gente coloca isso muitas vezes acima de Deus. Sabe, vou confessar uma coisa pra vocês, que quando eu tava estudando pro Enem, quando eu tava chegando perto do último mês de prova, eu comecei a ficar meio paranoico e comecei a ficar meio loucão. E, tipo, tava estudando muitas horas por dia. E tinha dias que eu deixava de fazer meus devocionais pra estudar. Até que Jesus falou comigo, cara, o que você tá fazendo? É só uma prova. Claro que é uma prova muito importante, a gente não pode tirar o valor e jogar a relatividade, tipo, é só uma provinha. Não, mas em comparação com Deus, em comparação com Jesus, que é o seu amado, que deu a sua vida por nós, o que é essa prova? Não trate o Enem, não trate o vestibular, ou não trate a universidade como se fosse um Deus, como se fosse aquilo que ia dar pra você o seu futuro, sendo que o único que tem o seu futuro na mão é Deus, porque é só uma taça vazia, é só um diploma. Porque quando a gente morrer, ninguém vai lembrar a nota que a gente teve no Enem. Ninguém vai saber o quão bem eu fui na redação. Ou, sabe, ninguém vai se lembrar. Mas talvez o legado que eu deixe para os meus filhos, de alguém que ama a Deus, vai lembrar. Eles vão lembrar. Talvez a minha atitude como um profissional que ama a Deus e que honra a Deus, talvez isso eles vão lembrar. Então, não é só simplesmente o Enem, ou sua nota, ou a faculdade, mas é o quanto você tem buscado a Deus, o quanto você se dedica a Deus, porque não é o Enem que é o seu futuro, é Jesus que é o seu futuro. Terceira coisa, Deus é merecedor de filhos inteligentes. Gente, pelo amor de Deus, para de querer ficar achando que, eu vou pro mundo, eu vou ser o magnata, eu vou vender curso. Mano, para com isso, velho. Sabe, em 1 Coríntios 10:31, ele fala que... Paulo vai falar que se a gente beber, se a gente comer, ou se a gente for fazer qualquer outra coisa, que a gente faça tudo pra glória de Deus. Então, tipo, você, estudante do Enem, você tá lá estudando, cara, você tá estudando pra glória de Deus. Você tá fazendo um miojo, como eu falei no vídeo passado, você tá fazendo isso pra glória de Deus. Então o seu estudo do Enem também é pra glória de Deus. Então assim, tudo que eu for fazer, e aí Jesus falou isso comigo, mano, eu tô estudando, eu tô revisando alguma matéria, eu tô fazendo isso pra glória de Deus. Será que quando a gente vai estudar, a gente chama Jesus pra estudar com a gente ora antes, fala assim, Jesus, me ajuda nesse estudo porque eu sou difícil de aprender e o Senhor possa me ajudar a aprender. Sabe, quando a gente está fazendo um resumo, quando a gente está revisando, quando a gente está estudando, tudo que a gente for fazer, que a gente faça para a glória de Deus. O Enem não é só simplesmente um negócio aleatório, então, tipo assim, do meu dia. Estudar não é só um negócio aleatório do meu dia. Exemplo, eu faço meu devocional e naquele tempo de 1 hora eu tô com Deus. Depois no resto do meu dia eu não tô com Deus. Não é assim que funciona. Mano, a gente tá estudando, eu tô com Deus. Eu tô fazendo devocional, eu tô com Deus. Eu tô jogando basquete, eu tô com Deus. E eu quero fazer isso pra honra e glória do Senhor. E, mano, como que eu honro a Deus estudando? Cara, quando a gente
for estudar, antes de começar a estudar, fazer uma oração pequena, mas chamando Jesus para estudar com a gente. Cara, quantas vezes eu não tava estudando e eu era ministrado por Deus no meio do estudo? Tipo, eu lembro bem que eu tava estudando, acho que era biologia, e aí tava falando sobre as células, e mano, o Espírito Santo falou no meu coração, olha como Deus é perfeito, mano. Como que Deus cria um negócio tão perfeito desse? E tipo, é assim, cara, você estudando com Jesus, você conversando com Ele, você anotando e você se dedicando, nisso você tá honrando a Deus mesmo com os seus estudos. Então, mano, Deus é merecedor de filhos inteligentes. Estuda, cara, vai estudar. Mano, calma aí. Mano, por favor, para de achar que você vai ficar rico com um tigrinho. Para de achar que você vai ficar rico, sei lá, vendendo curso de como vender curso na internet. Não tem, faça seu primeiro milhão em um mês. Não existe isso, cara. Não existe. Mano, o único dinheiro fácil que você vai achar é se você for roubar, mas não faz isso, por favor. Não roube, por favor. Se dedica aos estudos, porque Deus vê a nossa dedicação. Deus vê os nossos tempos de estudo, Deus vê as nossas lágrimas, Deus vê quando você tá cansado e não quer mais estudar, você quer só largar tudo, jogar tudo pro alto. Deus tá olhando, cara. E a última coisa pra encerrar é confia em Deus. Sabe, eu não tô falando de confiar em Deus de uma forma religiosa, sabe? Tipo, eu vou chegar na hora da prova, eu vou pegar 3 cruzes, eu vou colocar uma aqui, uma aqui, uma aqui, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Trindade. Aí eu vou pegar água benta e... Eu não tô tancando. Aí eu vou pegar água benta e jogar em cima da prova, assim, aí eu vou jogar na fiscal e água benta e eu vou orar 10 Pai Nosso. Eu não tô falando de confiar em Deus nesse sentido. Mas eu tô falando de confiar em Deus como Pai, como melhor amigo. Então, se eu tô fazendo a minha prova, antes eu sentei naquela cadeira porque, cara, eu sei o sentimento que é você sentar na cadeira, a prova tá na sua frente e sua mão tá tremendo, e você tá ansioso, e você tá com medo. Quando a fiscal ou o fiscal olhar pra você e falar assim, pode começar a prova, mano, vai tá todo mundo abrindo a prova pra fazer, para. Senhor, me ajuda. Faz essa prova comigo, que eu honre ao Senhor com a minha prova, que eu glorifique ao Senhor independente da minha nota, que eu esteja aqui para ser um discípulo, para ser um cristão de verdade, que ama o Senhor e honrar e glorificar o Senhor, mesmo fazendo uma prova do Enem. Confiar em Deus não quer dizer que você sabe e que Deus vai te... Como muitas vezes a gente vê em pregações hoje em dia, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. Deus... Eu não vou chegar pra você e dizer Deus vai te dar uma nota 1000 no Enem, porque Ele não vai, cara. Deus pode fazer isso, Ele pode, mas Deus sabe de todas as coisas. Talvez Deus te dê uma nota 0. Talvez você vai chegar no Enem e Deus vai te dar 0 em todas as matérias. Talvez você vai chegar no Enem e Deus vai te dar 1000 em todas as matérias, mas a vontade dele é melhor do que todas. A vontade de Deus é melhor que a minha. Então, se Jesus me der uma nota que eu não vou conseguir passar na faculdade que eu quero, eu não vou reclamar, porque Ele sabe de todas as coisas. Então Deus pode te dar uma nota 1000 ou Deus pode te dar uma nota 0. Mas independente do que a nota que Deus te der, mano, confia em Deus. Sabe, contar uma coisa que aconteceu comigo, uma coisa simples, mas que toca no meu coração todas as vezes que eu penso, que quando eu tava na escola, eu saí um dia, eu tava com muita fome. Pensa numa pessoa que tava com fome, multiplica por 2, era eu. Eu tava com muita fome. E aí, eu pensei comigo mesmo, nossa, mano, como eu queria comer uma batata frita agora. Como eu queria comer aquela batata frita boa, crocante. Eu tava com muita fome de comer uma batata frita. E aí eu chego em casa, o que minha mãe tá fazendo? Batata frita. E minha mãe normalmente não fazia batata frita, era bem raro. E, cara, por que eu tô falando isso? Porque se Jesus se preocupa até às vezes numa batata frita que a gente vai comer, quanto mais no nosso futuro, velho. Quanto mais naquilo que a gente vai querer pro nosso futuro, pra nossa vida, pro nosso trabalho. Então não confie em Deus de forma religiosa, de que, Deus vai me dar. Simplesmente confie em Deus porque Ele é seu pai, Ele é seu melhor amigo. Cara, Jesus, Ele veio em carne, Ele morreu por nós, Ele pagou o preço pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Como que Deus, que morreu por nós, que enviou seu único filho, não vai se preocupar com o nosso futuro, velho?
Talvez o nosso futuro não seja o que eu queira, não seja o que nós queremos, mas seja o que Jesus queira. E é isso que a gente tem que buscar, porque Deus tem os planos melhores, e talvez os planos melhores dele seja a gente tirar 0, se a gente não passar na faculdade que a gente quer. Mas independente, que a gente ame o Senhor de todo o coração, porque eu sei que se eu tirar 0 ou não, se eu tirar 1000 ou não, Ele tem o melhor para mim. E esse melhor é estar mais perto dele. Se for necessário que eu não entre na faculdade para eu não me desviar, se for necessário que eu tire 0 para amar mais o Senhor, que seja, que aconteça. Que esse possa ser o nosso pensamento. Então ore, creia, tenha fé que Deus vai estar com você, que Deus pode te abençoar, mas tenha fé no caráter de Deus também. Tenha fé de que, independente do que acontecer, Deus sabe de todas as coisas. E Ele é nosso melhor amigo, Ele é nosso papai, Ele está cuidando da gente. Sabe, Jesus viu e vê as nossas dedicações, os nossos choros, as nossas lágrimas, o sangue, o suor. Deus vê tudo, mas Ele também sabe de todas as coisas. Ele tem um tempo perfeito, não é no meu tempo ou não é do meu jeito, mas é no tempo e do jeito dele. E bom, é isso. Eu acho que eu consegui passar bastante coisa do que eu próprio passei no Enem. Eu sei qual que é a dificuldade que é, cara, você chegar na hora da prova e você tá tremendo de ansiedade, de medo, você ter que dedicar horas e horas do seu dia para estudar para uma coisa que vai ser tipo 1 ano, tipo começar a estudar 1 ano antes da prova é desgastante, é difícil, mas vale a pena, cara. Vale a pena se dedicar, vale a pena confiar em Deus. Sabe, agora que eu entrei na faculdade, eu vou poder gravar uns vídeos mais da hora pra vocês. Vou poder gravar uns vídeos de estudo, uns vídeos da faculdade. Vai ser top, confia na minha calma, vai ser da hora. E só pra encerrar, quando eu falei que eu ia querer ser psicólogo, eu vi algumas pessoas que tiveram preconceito com isso. Eu sofri um pouco de preconceito em relação a isso, de que pessoas falando que eu ia virar ateu, que isso não era coisa de cristão. E eu realmente comecei a ficar meio mal com isso. Só que aí eu vi um post da Ingrid, que é essa menina aqui. Eu acho que o Instagram, eu vou deixar o Instagram dela em algum lugar aqui da tela. E eu tô falando isso porque eu acompanhava muito ela, acompanho ainda muito, eu amo os vídeos dela, ela é cristã. E eu vi que ela se formou em psicologia, cara, isso me deixou com um negócio, tipo, uma paz, mano. Saber que tem cristãos que estão quebrando uma barreira de um preconceito, cara. Que é um preconceito que muitas vezes a gente sofre, de um cristão querer ser um psicólogo. De muitas pessoas, muitos pastores, que se dizem pastores, olhar pra você e dizer que você não precisa de um psicólogo porque depressão é do diabo. E assim, as doenças são um negócio ruim, são do mal, mas a gente tem que tratar elas do mesmo jeito que a gente trata uma gripe, um câncer, porque é um câncer na nossa mente, cara. A depressão, a ansiedade. Então, vamos quebrar esses preconceitos, cara. Vamos ser cristãos aonde a gente estiver. Então, se eu for um psicólogo, que eu seja um cristão que honre a Deus. Se eu for um engenheiro, que eu seja um cristão que honre a Deus. Que se eu for um médico, eu seja um cristão que honre a Deus. Se você não estiver pecando na sua profissão, cara, vá firme, vá com Deus e glorifique a Deus do jeito que a sua profissão tem a oportunidade de glorificar. Então, se você é um advogado, cara, seja um advogado que vai ser fiel à lei, que não vai ser um advogado que vai pegar ajudinha, que vai ir contra a lei, que vai enganar as pessoas para ter mais dinheiro. Se você for um médico, que você não vá para uma máfia de médicos onde as pessoas nem trabalham direito, mas recebem, que você se dedique ao seu trabalho e que você glorifique a Deus do jeito que você for fazendo o seu trabalho. Então é isso, gente. Deus abençoe. Obrigado por vocês terem assistido até aqui. Eu espero poder ter falado um pouco ao coração de vocês. Que Jesus, tenha falado ao coração de vocês através de mim, porque eu de mim não tenho nada. E deve ser difícil aguentar minha cara aí por uns 30, 20 minutos. Eu não sei quanto tempo vai ter esse vídeo. Mas que Deus abençoe. Que a gente possa sempre ter em primeiro lugar o nosso coração Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.